boa tarde a todos os presentes aqui. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha ao vivo pela rede social, transmissão ao vivo. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2026, nós apresentamos a nossa terceira audiência quadrimestral referente ao ano de 2025. Um instrumento muito importante, né, referente à nossa lei de responsabilidade fiscal e a nossa transparência municipal, né? Então, sem mais delongas, acho que a gente começa com a parte das receitas referente ao ano de 2025. Vou puxar mais para cá. Nós temos aqui uma visão geral da receita anual, né? A gente cumpriu 95% do nosso orçamento, previsto 65 milhões de receita total para o ano de 2025 e a gente conseguiu realizar 62 milhões e 300, né? Na parte da receita corrente, nós previmos 60 milhões e realizamos 52 milhões, 86% do previsto. E na parte de receita de capital, a gente previu 5 milhões e conseguimos o valor de 10 milhões, né? Quase o dobro, né? 198% do realizado, né? Receitas que se destinam a bens de capital, obras, né, da material permanente. E mais específico ao terceiro quadrimestre mesmo, nós temos aqui a receita corrente, separada, né, por impostos, contribuições, receita patrimonial, as transferências correntes, que são a parte principal aqui da arrecadação, né? Aqui é um comparativo com o ano de 2024, ao terceiro quadrimestre de 2024, né, com o nosso terceiro quadrimestre de 2025. Vocês podem ver que a receita aqui aumentou 12,65%, né, de um ano para o outro. Em todas as categorias a gente conseguiu impostos de 1.670.000 para 2.160.000. A contribuição, o COSIP, também a gente teve de 99.000 para 119.000. Receita patrimonial também de 540 para 714. As transferências correntes, 1.430.000 a mais, né, de 14 milhões para 15.430. E também as outras receitas correntes que aqui que não se enquadram em nenhuma dessas, a gente conseguiu também um aumento de 29 para 48 milhões. Né? Total de 16.400 para 18.435, né? Então mais de 2 milhões de aumento de um ano para o outro. As receitas de capital, também comparativo com o terceiro quadrimestre de 2024 para 2025, a gente teve operações de crédito 845 mil. Já em 2025 a gente arrecadou 500.600, né? E aqui na principal parte as transferências de capital, que seriam mais a parte dos convênios, né, celebrados. De 2.600.000 a gente conseguiu 3.368 de convênios celebrados, né? Aumentou um aumento também de 12,31% para 2024 para 2025. Né? E aqui uma visão mais consolidada da receita mesmo, né? Com a somatória das correntes e de capital, a gente consegue um aumento de 9,20% de 2024 para 2025. Agora, esse é um quadro mais detalhado da receita corrente. Aqui a gente pode ver que a gente arrecadou a receita bruta, né, de 68 milhões e 900 quase, né? A gente tem receita tributária, a receita de contribuições, a receita patrimonial, né, somando esse valor. E aqui as transferências correntes brutas, que é a nossa principal arrecadação, né, que seria a parte do FPM, a quarta parte do ICMS, né, representando 50 milhões esse total, né? Aí a gente tem as outras receitas correntes com 278. E aqui as deduções, né, que seriam essas deduções para a gente chegar no valor de 51 milhões, que seria a nossa receita corrente líquida. Então, desse valor bruto de 68, a gente vai descontar a contribuição do servidor para o plano de previdência, né? Essas três aqui seriam referente ao nosso RPPS, né, o regime próprio de previdência, que é a contribuição do servidor, a contribuição patronal do município, a compensação financeira entre os regimes de previdência, né? Aqui também a gente tem o rendimento da aplicação financeira do fundo, né, do FAPEM, a dedução da formação do PASEP também, de 7 milhões e 500, e também desconta o valor recebido de emendas, né, essa aqui 100 mil referente ao incremento do PAP, e o recurso que a gente recebe para
agente de combate de endemias, né, agente de quantidade de saúde, desculpa. E totalizando aqui 51 milhões de receita corrente líquida. Essa receita seria a base para despesa pessoal, né, despesa de capital também referente a operações de crédito, tudo, né, mas é um valor bem importante para o município. Né. Partindo para as despesas, então, a gente tem aqui a parte da despesa anual, né, consolidada. A previsão inicial total nossa seria 62.669, somando 52 milhões da receita corrente e 9 milhões das despesas de capital e nossa reserva de contingência. Né? E desse total a gente conseguiu realizar até 104%, né? A gente conseguiu 65 milhões de receita realizada. Né? Dentre esse valor tem 46 milhões em receita corrente e 20 milhões em receita de capital. Né? Então a gente previu até 9 milhões, a gente conseguiu 20 milhões de capital, né? Que seriam a parte de obras, a parte de aquisição de material permanente, veículos. Né? A parte da despesa mais discriminada, a parte de despesas correntes aqui, a gente teve um aumento de 2024 para 2025 de 14,12%. Aqui em todas as categorias, né, como pessoal e cargos sociais do Executivo, o pessoal e cargos sociais do Legislativo, de 7.882 em 2024 para 8.556 do Executivo, né? E o pessoal da parte do Legislativo de 304.000 para 342. Os juros em cargos da dívida também na parte do Executivo aqui 44.000 para 224. Materiais e serviços também, né, uma despesa bem alta na parte no total, né, no caso da repartição 6.700 para 7.900. E materiais do Legislativo aqui de 6.790 para 13.975. Total de 15 milhões em 2024 para 17 milhões e 130 em 2025. Já as despesas de capital, a gente tem em 2024 3 milhões executados, entre obras e instalações, aquisição de material permanente e amortização da dívida. Né? E em 2025 a gente tem 4 milhões e 198, né? Um aumento bem expressivo de 38%, né? Isso em investimentos do município, né? Como obras e instalações, a gente tem 2 milhões e 187. E a parte de material permanente aqui, 1 milhão e 659 também. Né? É um aumento bem expressivo na parte de investimentos mesmo. Né? O total geral da despesa liquidada de 2024 para 2025, um aumento de 5,52%, né? De 20.774 para 21.989. Aqui a gente tem um quadro comparativo da despesa da receita arrecadada, com a despesa liquidada, né? Parte do Executivo e do Legislativo. Somente em relação ao terceiro quadrimestre, a gente arrecadou 22.345.000. E desse valor a gente gastou 20.973 com o Executivo e 356.000 com o Legislativo. Né? Ainda que um superávit de 1.015.000 nesse último quadrimestre de 2025. Comparando com o ano todo de 2025, a gente tem 62 milhões arrecadados, com 49.672 do Executivo e 1.018.000 do Legislativo. Né? Então, um superávit comparativo com a despesa liquidada de 11.672.000. Aqui a parte da despesa com o pessoal do Poder Executivo. Essa despesa, em comparativo com 2024, a gente tinha 21 milhões gasto em 2024 para 24 milhões em 2025. Né? A nossa receita corrente líquida aumentou de 47 para 51, né? Que é a base que a gente usa para despesa com o pessoal. Né? Então, o índice ele foi de 44,98% para 45,15%. Né? Um índice bem tranquilo em relação aos limites, né? O limite de alerta, o limite prudencial. Né? A gente tem um limite de alerta de 48,6%, o limite prudencial de 51,3% e o limite legal, o máximo permitido do Executivo, de 54%. Né? Aqui, a
parte do legislativo também, despesa com pessoal, um comparativo de 2024 para 2025, de 896 mil em 2024 para 1.039 em 2025, né? Aqui é a receita corrente líquida, a base, né? E o percentual de gastos foi de 1,90 para 2,03%, né? Também um índice bem tranquilo em relação aos limites, né? 5,4 o limite de alerta para o legislativo, 5,7 o limite prudencial e 6% o limite máximo, né, de gastos com pessoal. Os valores da saúde, que a gente tem o limite legal, né, de 15% de gastos com a saúde, a gente conseguiu em 2025, de janeiro a dezembro, o valor total aplicado em saúde de 16.382.771,56. Desse valor de 16 milhões, a gente deduz os recursos vinculados à saúde que vêm do governo federal, né, estadual, que são da aplicação de recursos do SUS, de 5.584. Então, de recursos próprios do município aplicados na saúde, a gente tem 10.798.000. Nosso índice, em comparação aqui com os 15%, né, conseguimos atingir 24,99%, né, quase 25%. 10% a mais do índice mínimo previsto, né? Até tem um comparativo aqui que a receita base de cálculo para gastos da saúde foi 43 milhões. Desses 43 milhões, 15%, que seria o limite mínimo aplicado, seria 6.481, né? E a gente aplicou quase 10 milhões e 800, né? Então é um gasto a maior de quase 360 mil por mês, né? Um investimento a mais na saúde. A parte dos resumos dos saldos bancários na saúde também, a gente tem 1.327 de recursos disponíveis na saúde em 31/12/2025, né, recursos bancários, divididos no fundo da saúde, no recurso federal e recurso estadual, né. A gente tem em emendas individuais também e nos demais recursos da saúde, né, que são não incluídos nesses de cima aqui, né. 650 mil parte federal, recursos do SUS, né? E 416 mil na parte estadual. Nós temos o fundo da saúde com 227 mil, 19 mil de emendas e 10 mil dos demais recursos, né? Aqui a parte da educação, já os índices da educação são 15%, o limite mínimo legal. Nós conseguimos um total aplicado de janeiro a dezembro de 2025 de 3.553. Desses 3 milhões, a gente desconta os recursos vinculados, né, assim como a saúde, né, do FNDE, o PENAI e o PENAT, de 942 mil. Com isso, a gente tem 12.611 de recursos próprios dos municípios aplicados na educação, né. O índice mínimo aqui de 25% de gastos, a gente atingiu 27,69%, né, também ficamos com uma folga tranquila em relação ao limite mínimo, né? Aqui o comparativo da receita, né, com os 25% do limite mínimo, seria 11.387. A gente conseguiu 12.600 aqui. Então, dividindo pelo total de 12 meses, seria 102 mil a mais, né, gastado com a educação por mês. O Fundeb, também um valor muito importante para o município, a gente teve de receita oferida em janeiro a dezembro 5.398.000, mais os rendimentos das aplicações financeiras desses recursos de 31 mil, a gente teve um total de 5.429.000 do Fundeb, né? Desse valor a gente aplicou 5.415.000, então foi quase 100% do recurso, né? E desses 5.400.000, 4.900.000 foi com o pessoal do magistério, né, os 70% que é o limite mínimo de gastos, né, do Fundeb, e o restante 480.000 com os demais recursos, né. Então a gente conseguiu 89,44% de aplicação desse recurso com o pessoal do magistério, que é o mínimo é 70%, então também conseguimos um valor bem adequado de aplicação. Aqui é um resumo geral da parte das contas do município, né? Um resumo bancário. A gente tem no recurso livre 9.617.000,
recursos da educação, 466 mil, o saldo bancário, né? A saúde, como a gente viu antes, né, a gente tem dividido em fontes diferentes, né, os valores de 227.653.416 mil, e os demais recursos aqui com 10.228, né. Aqui, 4.558 seriam os demais recursos, né, os recursos vinculados, né, que seriam recursos de convênio, dos programas, né, que a gente tem um total, somando todos esses valores, de 15.949 de saldo bancário em 31/12/2025. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Aqui a gente traz a execução detalhada do fundo em janeiro a dezembro de 2025. O fundo iniciou em 1º de janeiro com 174.995. Aqui nós tivemos doações dos munícipes de 7.189, né? Doação de empresas de R$1.000. 2 deliberações a 467 mil da parte do incentivo da creche, né? Deliberação 25 de 2024. E 300 mil da deliberação 13 de 2025, parte de proteção da criança e adolescente. Desses valores, tivemos 50 mil de redução de rendimento de aplicação financeira, totalizando 826 mil de receita. As despesas aqui, tivemos 33.099 de dívidas em cursos, oficinas, artesanatos, a vigilância, materiais de consumo, restituições, né, uma parte geral das despesas do fundo. E também um valor expressivo de equipamentos e material permanente, na parte dos investimentos aqui, né, 137 mil. Então, as receitas com as despesas, a gente tem... Desculpa. Acho que não carregou a parte de baixo, mas nós temos 826 mil de receita, menos aqui 170 mil de despesas, né, para 2026. Essa campanha agora, a parte do imposto de renda, nós temos a campanha do fundo, né, a campanha do Leão Amigo do Idoso e da Criança, que é referente à destinação do imposto de renda. Até 1% da restituição da pessoa jurídica e até 6% da pessoa física. Esse programa é destinado a pessoas físicas que declaram seu imposto de renda através do modelo completo, né, que seria o máximo de 6% de doação, e para pessoas jurídicas também, que são tributadas pelo lucro real. Dessa forma, a gente consegue fazer a doação na restituição do imposto de renda, que seria um dos valores lá que eu mostrei antes, dessas doações, né, que a gente consegue por meio dessa campanha, né, das doações das pessoas físicas e jurídicas do imposto de renda. A parte do FAPEM, o nosso fundo de aposentadorias e pensões do município, nós temos aqui um quadro comparativo do 3º quadrimestre, né, de receitas e despesas. Tivemos de receitas do fundo financeiro 135.864. Temos o aporte do financeiro também de 1.536.000. Receitas do fundo previdenciário de 1.678.686. E a taxa de administração de 167 mil. Total de receita de 3.518. Desses 3 milhões, nós tivemos 1.800.000 de despesa, né, divididas no fundo financeiro do previdenciário. O fundo financeiro representa a maior parte das despesas, de 1.666.000, e 134.000 do fundo previdenciário. O resultado geral seria 1.717.000 de superávit, né, a gente arrecadou mais do que gastou. E aqui, individualmente, o fundo previdenciário apenas, né, seria 1.544.000 de superávit. Esses valores estão todos em implicações financeiras, né, divididos em Caixa Econômica e Banco do Brasil. A gente tem 21.715.000 valores totais do fundo na Caixa Econômica Federal e 23.450.000 no Banco do Brasil, total de 45 milhões, né, do FAPEM. Né. Aqui o fundo previdenciário, né, com a maioria dos recursos, 45.073.000, e o fundo financeiro com 92.756.
Aqui a parte de obras, a gente viu com o pessoal da engenharia, né? Quais as obras que foram realizadas, né? Realizadas, terminadas nesse terceiro quadrimestre de 2025. A gente tem aqui a reforma da cobertura da UBS, no valor de 16.400. Temos também a adequação da estrada rural aqui, né? No valor de 670 mil. A troca da cobertura da escola Aida Kummer, de 666 mil. A reforma do restaurante Banheiros do Lago, né, de 234.900. Aqui a estrada do Asfalto Canela, né, estrada de ligação, de 5.099.000. O asfalto do Rio Elias, também no terceiro quadrimestre, de 9.299.000. E também o asfalto novo da Avenida Castelo Branco, 9.004.000 de valor investido em obras. Né? Pessoal, seria a princípio isso um resumo mais geral da parte financeira do município. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está disponível. Alguma dúvida? Gente, então, muito obrigado a todos os presentes, a todo o pessoal que acompanha também ao vivo pelas redes sociais. Tem nosso contato aqui, o nosso WhatsApp, o nosso telefone também, o nosso e-mail. Caso alguma sugestão, alguma dúvida que vocês precisarem, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado a todos.